Nessa abertura do evento, eu gostaria de apresentar rapidamente do que trata a Convenção da Unesco sobre a Diversidade das Expressões Culturais, que está completando 10 anos esse ano, e o porquê da ligação entre essa convenção e as novas tecnologias. Essa convenção foi adotada em 20 de outubro de 2005, ela conta hoje com 139 partes, 138 estados, mais a União Europeia, e entre as diversas convenções da Unesco que tratam de assuntos de cultura e que têm como objetivo último a diversidade cultural, essa convenção específica aborda um âmbito da diversidade cultural. Então, não se trata de uma convenção sobre a diversidade cultural de forma geral, mas por isso que se escolheu o título Convenção sobre a Diversidade das Expressões Culturais. Ela visa, na verdade, a reequilibrar as trocas internacionais de produtos e serviços culturais. Ela trata de um aspecto material, um aspecto econômico da diversidade cultural, que é o da criação, da produção, da distribuição, do acesso às expressões culturais que são veiculadas por produtos e serviços culturais. E esse reequilíbrio das trocas internacionais de produtos e serviços culturais está atrelado a dois aspectos principais que são tratados na Convenção. O primeiro aspecto é o reconhecimento da dupla natureza desses produtos e serviços. Então, reconhece que eles têm uma especificidade, são produtos e serviços que têm uma natureza econômica, mas que têm também uma dimensão cultural que justifica que os estados adotem, por exemplo, medidas e políticas públicas no âmbito da cultura para proteger e promover esses produtos e serviços. E no âmbito do direito internacional, essa especificidade pede também um tratamento jurídico específico no que se chama de exceção cultural dos acordos internacionais de comércio. Essa exceção cultural pode aparecer de formas diferentes, com uma reserva num acordo, em que se exclui do acordo de liberalização comercial setores culturais, por exemplo, do audiovisual, porque se considera justamente que o Estado, aquele Estado que está negociando o acordo, ele quer ter liberdade para poder adotar quaisquer medidas que ele considere necessárias para proteger e promover o seu setor cultural. O segundo aspecto que a Convenção aborda, que é importantíssimo também para o equilíbrio das trocas internacionais de produtos e serviços culturais, é o da cooperação internacional. E ela tem um enfoque especial em questões de desenvolvimento. Uma disposição-chave, inclusive, dessa Convenção é a reafirmação da cultura como parte integrante do conceito de desenvolvimento sustentável. E aí a gente pode imaginar que, uma vez que isso seja mais e mais reconhecido no âmbito da comunidade internacional, essa convenção pode ter um grande impacto potencial em outras áreas do direito internacional e mesmo de regulamentações nacionais. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, a questão que se colocou foi de saber se a convenção poderia continuar sendo pertinente, se ela poderia continuar sendo aplicada de forma útil em um contexto em que as políticas culturais que os estados tinham o costume de adotar começaram a parecer menos eficazes. Por exemplo, quando se pensa nas cotas de cinema, cota para rádio, para produção nacional em rádio, em televisão. Então, será que isso faz sentido hoje, quando se tem a internet, a possibilidade muito maior de acesso a conteúdos digitais? Então, a resposta que eu já dou inicialmente é sim, a Convenção ela é tecnologicamente neutra, ela já previu em 2005, já se falava justamente sobre novas tecnologias, e, inclusive, no texto da Convenção há algumas disposições que tratam das novas tecnologias, da necessidade de levar isso em conta. E ela, então, oferece, ainda hoje, depois de 10 anos da adoção, um enquadramento para as medidas e políticas relativas à proteção e à promoção da diversidade das expressões culturais, que se aplica quaisquer que sejam os meios e as tecnologias que são utilizados. E uma outra questão que se coloca é se essas novas tecnologias trazem oportunidades para a diversidade. Então, a possibilidade de se colocar muito mais fácil um conteúdo, por exemplo, na internet, e a gente vai ver vários exemplos disso hoje durante a jornada, essas mesmas novas tecnologias trazem algumas dificuldades. Então, primeiramente, uma questão geral que se coloca
em que setores os estados devem intervir hoje para proteger e promover suas expressões culturais. Então, se antes era claro, por exemplo, que o estado podia intervir no setor de audiovisual, especificamente, hoje, quando se pensa que o audiovisual, as telecomunicações estão cada vez mais integrados, né? A gente conhece os provedores de internet, os operadores de telefonia celular, que fornecem conteúdo audiovisual também, então fornecem conteúdo cultural, né? Então, como isso deve ser tratado hoje pelos estados, que tipo de política é o mais adequado para cada mercado, para cada país. E a outra questão é em que etapa da cadeia de valor do setor cultural o Estado deve intervir. Então, se a gente pensar na etapa da criação, da produção, na etapa de distribuição, difusão e de acesso, tem várias questões que se colocam. Por exemplo, se o digital facilitou em muitos casos a criação e a produção cultural, então os usuários de telefones celulares são hoje criadores potenciais de conteúdo, todos eles, existe a possibilidade que não existia antes de financiamento participativo para a cultura, para a produção de obras culturais. Então, se por um lado a tecnologia digital trouxe essa facilidade a mais, a etapa da distribuição e da visibilidade do conteúdo artístico, do conteúdo cultural que é criado, uma vez que ele é colocado na internet, hoje até parece em alguns casos mais difíceis quando a gente pensa nos gigantes da net, né, que controlam a internet, como Google, Apple, Facebook, Amazon, né, os GAFA, Netflix também. Então, muitas vezes, eles ocupam cada uma das etapas da cadeia de valor e essa concentração de mercado não é só nociva de um ponto de vista econômico, mas ela acaba sendo nociva também de um ponto de vista cultural, do ponto de vista da diversidade. Porque a questão é quem decide, né, quais são os critérios que são utilizados para decidir que conteúdos vão ser distribuídos, que conteúdos vão ser valorizados, vão ser visíveis para o consumidor em cada mercado. E tem se chegado também à conclusão de que esses novos intermediários que existem hoje, né, nessa nova realidade criada pelas novas tecnologias, têm também que contribuir para o financiamento da criação cultural. Então, muitos estados estão hoje discutindo para ver que tipo de políticas eles vão colocar em aplicação para que esses intermediários contribuam também para a criação cultural. E, ao mesmo tempo, para que o apoio que é dado a medidas públicas de criação e de produção possa se justificar, é preciso que os produtos criados também sejam consumidos. Então, é preciso que exista também uma intervenção que era menos importante até hoje, antes das tecnologias digitais, que é a intervenção no nível da exploração, no nível da difusão, da distribuição, da valorização desses produtos que são criados, uma vez que eles são colocados no mercado. E no nível do acesso, existe uma questão também que vai ser tratada hoje, que é das regras de propriedade intelectual, que hoje são mais e mais associadas a medidas técnicas de proteção, né, medidas técnicas de gestão de direitos digitais, que podem ser um obstáculo adicional ao acesso ao conteúdo que está disponível na internet, e o conteúdo digital em geral. E uma outra questão também ligada ao acesso é que não basta ter a tecnologia, não basta ter a infraestrutura, é preciso também capacitação para o uso dessa tecnologia. E o uso da tecnologia não só no âmbito da criação e da produção, mas também para o acesso e para o exercício efetivo da cidadania que vai decorrer desse acesso. Então, para isso é preciso medidas no âmbito da educação, para permitir não só o uso dos novos meios tecnológicos que estão à disposição do público, mas também em termos de espírito crítico, para se saber justamente selecionar a que se quer ter acesso, né? E não só ter um acesso passivo ao conteúdo que é colocado na internet. E para reagir a essas dificuldades que eu listei rapidamente, eu acredito que existem duas vias principais. A primeira é compreender melhor a realidade das novas tecnologias, inclusive criando métodos para medir a diversidade, para medir as tendências de cada mercado nesse contexto de novas tecnologias. E a segunda é compartilhar boas práticas em termos de promoção da diversidade, usando essas novas tecnologias,
aproveitando as oportunidades que essas novas tecnologias criam, e tanto por parte de governos, projetos criados por governos, mas também pela sociedade civil. Então, os objetivos da jornada de hoje são justamente de promover reflexão sobre essa nova realidade criada pelas novas tecnologias e apresentar alguns projetos, alguns exemplos práticos em que o uso das novas tecnologias é confrontado ou associado a objetivos de diversidade cultural.